E vem conferir a crítica do anime Tomo-chan wa Onanoko. E eu assisti o anime Tomo-chan wa Onanoko, anime que lançou na temporada de janeiro de 2023, e foi um anime que me surpreendeu positivamente. Não que ele seja um anime revolucionário, mas ele conseguiu fazer uma coisa que muito anime hoje em dia promete e não consegue fazer, que é a ideia de ser diferente. Não que o anime tenha que ser diferente para ser bom. Animes clichês ou até animes que ficam no padrão conseguem entregar muita coisa muito bem feita, entregando o clichê. Mas o que acontece muito, que acaba chamando minha atenção muitas vezes, são animes que tentam sair do padrão, que trazem uma ideia minimamente diferente. O grande problema é que de boas ideias e de ideias diferentes, o mundo tá cheio. A diferença é como eles vão utilizar essa ideia. Normalmente o que os animes tentam fazer é te vender com uma ideia diferente, e eles entregam essa premissa que eles venderam no primeiro episódio. A partir do segundo, eles acabam a cada episódio largando aquela originalidade que eles tinham, e a partir daí eles acabam ficando sempre no clichê, sempre no que a gente já está acostumado a ver. Então, quando eu cheguei para ver o Tomo-chan wa Onanoko, eu fiquei imaginando o que se esse anime iria ir para um caminho de trazer esse discurso novo, um anime original, com uma ideia nova, ou se eles vão ficar naquela ideia padrão e repetitiva de começamos com uma ideia diferente que chamou sua atenção e agora vamos cair no clichê. Porque a ideia é boa e interessante, principalmente para um anime de comédia. Para quem não sabe, o anime acompanha a personagem da Tomo, uma menina que é apaixonada pelo seu melhor amigo de infância, o Jun. Só que o grande problema é ele ver ela como um menino. Na verdade, ele vê ela como uma menina, mas já que eles cresceram juntos e desde a infância ele sempre viu ela como um menino, como um amigo, quando ele percebeu que ela era uma menina, ele não sabia como reagir. Então a partir daí fica essa ideia da Tomo, que é uma menina que ela é considerada um menino porque pelas atitudes dela, por ela ser muito maior que as outras meninas, por ela participar de esportes que são considerados esportes mais brutos, por ela fazer sempre aulas. Ela é tão mais bruta que ela fazia karatê com as meninas e foi colocada para fazer com os meninos. O futebol, a mesma coisa. Então, por essa visão, ela é uma menina que ela não tem esse lado que considerariam mais feminino. Ela tem do lado dela. Então, a partir daí, a gama e a capacidade de fazer situações de comédia diferentes, com ela querendo conquistar o Jun, com o Jun tendo essa timidez, é uma coisa super interessante. Eu acho que o anime consegue trabalhar muito bem isso durante seus 13 episódios. É uma premissa que, obviamente, em alguns momentos ela fica um pouco repetitiva sobre o assunto, e obviamente não é todos os episódios que funcionam. Mas de modo geral, eu gostei muito que durante os 13 episódios eles não perderam a premissa inicial. Eles não foram para um outro caminho. Tanto que eu terminei a obra pensando, eu gostaria de ver uma segunda temporada agora com a Tomo e com o Jun como namorados. Saber como seria várias situações deles dois sendo namorados, se trabalhando como iguais, como eles terminam no último episódio. Seria algo super interessante. Então, a premissa é boa, a ideia é interessante, e como eles trabalham a comédia ao longo dos episódios, funciona bem. Foi um anime que conseguiu tirar boas risadas. Obviamente, é uma comédia que não funciona o tempo inteiro pra mim, mas quando ela tá presente, em alguns momentos, ela funciona bem. Principalmente quando envolve a Tomo mesmo. Eu acho que conseguiram criar um carisma pra personagem que funciona muito bem. E outra coisa que funciona muito bem na obra são os personagens à sua volta. É o que eu sempre falo de animes de romance e comédia. A história pode ser boa, a premissa pode te cativar a querer ver a obra, mas o que vai fazer a obra realmente ser boa ou não, acaba sendo os personagens. Todas as obras são assim, mas algumas obras a história pode até sobressair ao personagem e fazer com que a obra funcione bem por causa disso. Em animes de romance, comédia, animes de vida normal, normalmente, você precisa que os personagens funcionem mais que a história. E aqui isso funciona. Os personagens secundários funcionam bem, são boas escadas para Tomo em todos os momentos, funcionam bem para criar boas dinâmicas, ajuda no carisma dela, ajuda na história e ajuda em outras premissas funcionarem. Tem um personagem ou outro que eu acho que poderia ser mais interessante, mais desenvolvido. Eu acho que tem a ideia do karatê por trás, que eu acho que poderiam fazer algo um pouco a mais em questão de ligação, porque no final ela tem uma importância, mas como eu falei, o anime consegue fazer bem o que ela promete de ter bons personagens, bem desenvolvidos e que funcionam para a obra, que funcionam muito bem para a personagem principal funcionar e para a história andar bem e para a comédia funcionar bem. Tem uma trilha sonora que funciona bem em questão de abertura e encerramento. Dentro do anime em si, a parte instrumental, incidental que chama, seria o momento onde eu acho que poderia ser um pouco mais forte, mas também funciona para um anime de comédia. E a animação eu acho acima da média considerando um anime de comédia, porque quando tem um anime desse estilo, pode ser que eles nem sempre fazem uma animação tão fluida, tão detalhada, porque eles sabem que os cenários são mais simples. Aqui não, aqui eles focam nisso,
principalmente no último episódio, quando o Jun vai ter uma batalha com o pai da Tomo. Aí eles realmente focam um pouco mais. Como eu falei, não é o melhor anime do mundo, mas ele consegue fazer muito bem tudo que ele se propõe na comédia, na história, consegue trazer bons personagens e uma boa parte técnica. É um anime que vale a pena passar o tempo. Como eu falei, no meio de animes que te enganam, no ponto de tentar te prometer algo novo, mas que entregam tanto padrão, Tomo-chan wa Onanoko é um anime que pelo menos tende a trazer algo novo, tende a trazer algo que vai te surpreender no que tá contando. E foi isso que surpreendeu. Foi um anime que, de novo, foi o que eu falei, não foi só aquele anime que eu me diverti assistindo. Foi um anime que eu me diverti assistindo, que eu terminei querendo ver uma segunda temporada, querendo saber como seria outras situações que eles colocariam esses personagens a partir do que eles estão feitos agora. Como eu falei, é um anime que tem problemas, tem episódios que são um pouco arrastados, a comédia não funciona no tempo inteiro e obviamente tem algumas situações que acabam me incomodando porque eu acho que poderia ser mais criativo. Mas de modo geral, eu acho que é um anime pra quem gosta de comédia e esse estilo de comédia, meio que uma comédia romântica diferente, eu acho que vale sim a pena. Concluindo, Tomo-chan wa Onanoko é um anime que vale sim a pena. Se você gosta de comédia e comédia romântica, eu acho que esse consegue sair um pouco do padrão, trazendo bons personagens, uma história interessante e que eles conseguem utilizar essa história interessante durante os 12 episódios, explorando bem a personagem principal e também os personagens que estão à sua volta. Foca numa boa comédia, que eu acho que comédia varia muito de pessoa para pessoa, mas pra mim funcionou de modo geral e que se não é o melhor anime do mundo, é ótimo pra passar o tempo e sair daquele anime clichê que sempre tem em toda a temporada. E por isso que eu fecho o anime Tomo-chan wa Onanoko com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Tomo-chan wa Onanoko? Você gostou ou se decepcionou? Você gostaria que tivesse uma segunda temporada? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.